Agora, dia 1º de novembro, a gente entra novamente no período da Piracema, né? E nós vamos aí longos 4 meses até fevereiro, 28 de fevereiro. E nesse período, como a gente se lembra bem da escola, da época que a gente estudou, né? É a migração dos peixes na parte de cima do rio para poder fazer a desova e sua reprodução. E nesse sentido, o órgão ambiental ele estabelece o período de restrição à pesca, né? Sobretudo aos peixes nativos. Então, está proibido a pesca, é o que a gente diz, agora a pesca fechou, né? Então está proibido a pesca, né, do peixes nativos. E tem uma normativa do IBAMA que ela traz os locais proibidos. Embora alguns locais ainda não seja totalmente proibido, para efeito de local, mas para efeito de peixe, todos os peixes nativos são preservados, então está fechada a pesca para a pesca de peixes nativos. E é importante frisar, né, Tenente, que todas essas regras, elas têm um objetivo, que é a preservação desses peixes. É um momento em que essa preservação, se ela não for feita, ela pode afetar gravemente o meio ambiente. Exatamente, né? Os peixes aí, as fêmeas estão subindo, né? Com a barriga cheia de ovos, né? Para desovar lá na nascente dos rios, né? Na parte alta. Então, quer dizer, se a gente está tirando isso daí, a gente está justamente não contribuindo para a preservação e reprodução dos próprios recursos pesqueiros. E da própria natureza em si, né? Cuidando do futuro, né? Com certeza. E aí quem for, né, infelizmente pego aí nessa condição de pescando peixe nativo ou fazendo uma pesca em local proibido, incorre no crime ambiental, né? Vai responder pelo crime ambiental de pescar em local proibido, em período proibido, né? E também vai responder em esfera administrativa, ou seja, vai sofrer uma multa, né? Uma infração ambiental, é uma multa de R$ 700 mais R$ 20 por quilo de peixe. E tem um detalhe, se ela estiver numa área, numa APA, o que é uma APA? É uma área territorial de preservação ambiental, né? Nós temos aí uma APA Corumbataí, APA Tanquã, né? Então se ela estiver nessa região, a multa é agravada, então a multa dobra, é pior ainda. E aqueles peixes que são colocados nos Pesque Pague, eles também não passam por esse processo, Pesque Pague não tem problema nenhum, tá? Pesque Pague é um local particular, né? É um lugar fechado, né? Em regra é um local fechado, né? É um tanque, então aqueles peixes que são ali colocados, né? Eles estão sendo criados ali, né? Ou eles provêm de outros criadores, então Pesque Pague está liberado, pode pescar à vontade, não tem problema nenhum. O Pesque Pague, ele tem que ter, vamos dizer assim, ele não pode ser um Pesque Pague que ele não tem autorização para estar ali, né? Por exemplo, se ele for utilizado, aquele tanque for alimentado por um rio, por exemplo. Então, se é um tanque que ele foi alimentado com uma água artificial, um tanque artificial que foi feito, não tem problema. Mas se é um tanque que é alimentado por um rio, aí ele precisaria ter o quê? De uma autorização do órgão competente, porque se aquele rio, ele está utilizando ou a água do rio, ou ele está na APP, na área de preservação do rio. Então aí esse pesqueiro ele precisa ter essa observação. Mas com relação à pesca em si, dos peixes no tanque de um pesqueiro, não tem problema nenhum, é liberada a pesca. Uma outra opção seria pescar nas represas, né? Que as represas não teriam tanto problema. Então pescar lá em Santa Maria, mas tem um detalhe, pesca amadora, né? Não a pesca profissional de rede, essa daí também ela tá fechada, porque o pescador profissional, ele recebe um salário do governo justamente para ele parar de pescar nesse período, para respeitar, porque ele coloca a rede lá no rio, e aí ele vai pegar peixe nativo, peixe de tudo. Então ele tem que respeitar, ele tem que parar de pescar, e é por isso que ele recebe esse salário mínimo do governo, né? E tem um detalhe, com relação ao pescador profissional, ele tem que entregar uma relação, né, de estoque, uma declaração de estoque até o segundo dia útil, né? Tá lá no artigo 13 dessa instrução normativa do IBAMA, até o segundo dia útil, ele tem que trazer, o segundo dia útil após o início da Piracema, ele tem que trazer na Polícia Ambiental uma declaração. Por quê? Demonstrando que o estoque dele foi proveniente do período que foi fora da Piracema. Certo. Porque se a gente chegar lá e fiscalizar o estoque dele lá, ele tiver além da declaração ou não tiver declarado, aí ele vai sofrer as sanções administrativas e criminais. Aqui na região, os flagrantes ainda são comuns no período da Piracema? São muitas situações irregulares? Olha, o trabalho da mídia, né, a nossa orientação, a nossa educação ambiental tem contribuído muito. Então, quanto mais a gente divulgar Piracema, conscientizar a educação ambiental, né, e vocês têm um trabalho excepcional e fundamental nesse sentido de divulgação. Então, as pessoas elas ficam mais atentas. Então, tem, digamos assim, diminuído, as pessoas têm respeitado mais. Então, cada vez mais, as pessoas têm essa conscientização, porque é por
próprio benefício de todos. Muito bem. O telefone lá do posto, no caso de alguma dúvida, algum contato com a Polícia Ambiental, o senhor tem? Isso, é aqui em Rio Claro, né? 19. Não de São Carlos, né? No caso aí de São Carlos tem uma base própria de São Carlos, né? Mas aqui para a região de Rio Claro, aqui as proximidades de Rio Claro, é o 3522 1260. 3522 1260 19.